pede o Uber. Aí eu tô aqui do lado. Vamos saber de Smurf. Bom dia aí. Bom dia, pessoal. Vamos responder para eu saber quem está por aí. Estão me ouvindo? E essa Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, seus Bom lindos. dia. Eu preciso que vocês falem durante a aula, tá? Senão a gente parece que não está falando para ninguém. É pior do que a aula gravada, videoaula. Então, eu, estando com vocês online, gostaria que vocês participassem. Até porque hoje eu vou precisar da participação. Não quer aparecer? Tudo bem, mas pelo menos converse, tá? Eu vou falar sobre o trabalho que eu estou mandando hoje para vocês. E, na verdade, eu vou comentar rapidamente a obra e mandar o trabalho. E eu quero, para eu comentar, só se houver participação, senão não comento nada, tá? Então, a obra O Quarto de Despejo, né? É o quarto de despejo. Nós vamos pensar, eu vou falar com vocês algumas coisas que vocês devem refletir para fazer a atividade, tá? E atividade valendo nota. Gente, tudo que a gente gostaria é de ter voltado, tá? Porque é muito bom ficar sem aula, ficar de férias, né? Depois de ter aula online está sendo difícil tanto para os professores quanto para vocês, porque vocês têm a aula aí, mas é uma coisa que não, né? Ainda está com sono, às vezes está deitado, né? Está frio demais hoje, né? Porque que fez 0 graus em Ponta Grossa, quem não vê, estava 7 graus agora de manhã, nós ainda somos privilegiados, né? É menos frio, mas bastante fria a madrugada, bem gelada. Então, eu queria ver com vocês que a gente aproveitasse esses 30 minutos, então, para participar realmente. E vamos, né, pedindo a Deus aí para quem tem a sua fé e fazendo o pensamento positivo para que a gente consiga voltar para a sala de aula, né? Está sendo bem complicado esse período para nós e para vocês também, para nós professores também, porque a gente consegue, vendo vocês em sala de aula e falando com vocês, em algum momento participa, ou você olha para o rosto, você vê se está entendendo mesmo ou não, você tem toda uma visão de tudo. Agora, quando eu estou assim com vocês online, aí nem sempre é assim, né? Tem turmas que são mais falantes, outras menos, mas se todo mundo falar ao mesmo tempo também, fica difícil para a gente se entender, fica muito difícil. Eu estou bem desejosa da volta às aulas, mas a gente não sabe, né? Você viu que vai haver até um novo isolamento social agora, pelo menos por 14 dias. Londrina, apesar de estar tranquila em relação a leitos no hospital, ainda o prefeito, a partir de segunda-feira, vai estar tudo fechado de novo, comércio, né? Ele deu uns dias para as pessoas se organizarem, porque é muito difícil pegar de repente, falar fecha tudo, né? Quem trabalha com produto perecível e etc. E aí nem o mercado vai abrir aos domingos, né? Então vai ser assim, um novo período para o nosso bem. Espero que 14 dias dessa forma, e depois a gente volte com mais paz, né? Bom, nós estamos terminando um assunto dos Lusíadas, que pega um capítulo todo, né? Nós falamos já sobre ele, sobre a obra Os Lusíadas, né? E a gente vai falar um pouquinho da métrica e dos principais
episódios que ele tem ali para a gente poder fechar esse assunto hoje, tá? Então, eu vou falar disso e depois eu vou falar do quarto de despejo, tá? Bom, o Camões épico, então, aquele que narra fatos heróicos históricos, então nós temos ele nessa epopeia, e epopeia que é um poema que narra fato heróico grandioso, né? Em forma de versos e todo rimado, né? Então, vocês estão aí na página 11 da apostila de vocês, tá? Página 11 do módulo 3. E nós temos aí a métrica dele, que é versos decassílabos, 8.816 versos, né? As estrofações são de 8 versos, chamados estrofes de oitava rima, 1.102 estrofes. A rima se repete em AB, AB, PCC, conforme eu tinha falado na aula passada. Essa questão de rima, a primeira rima com a terceira, a segunda rima com a quarta, depois com a sexta, e a sétima e oitava rimam entre elas. Tá vendo? Então, A é a primeira estrofe. Então, aquela terminação, aquela rima, primeira estrofe, não, primeiro verso. Primeiro verso eu coloco letra A para identificar a rima. Essa letra A, ela se repete no terceiro verso, que é a mesma rima, e depois no quinto verso, né? E a rima B, que é uma outra terminação, ela combina com a quarta e com a sexta, com a quarta e o sexto verso, com as terminações do quarto e sexto. E no final, as duas últimas rimam entre si. Por isso, AB, AB, ABA, B, CC. ABA, BAB, CC. Bom, embora siga os modelos clássicos de A Ilíada e a Odisseia de Homero, e principalmente a Eneida de Virgílio, que são clássicos, né, mundiais da literatura, Camões deu à sua epopeia uma feição moderna para a época, tá, gente? Refletindo nela os ideais, a mentalidade e as contradições do seu tempo. Então, o assunto dessa epopeia, né, é a história de Portugal, os grandes feitos do seu povo, do apogeu à decadência, depois que ele é tomado tudo lá pelos mouros. O núcleo da narração é a viagem de Vasco da Gama, que ele descobre aquele caminho para as Índias, cruza lá, contorna o Cabo das Tormentas, né? O herói é o coletivo, é o povo português que consegue conquistar isso, tá? Então não é o Vasco da Gama, não é ninguém especial que é o herói dessa epopeia. É o povo, no conjunto, no coletivo, tá? E o Vasco da Gama é o porta-voz do verdadeiro herói, que diz aí, quer dizer, ele representa todo o povo português, uma grande conquista, que para nós parece uma coisa muito simples quando vivemos numa era que vamos para todo lado de avião, né? De navios, fazendo cruzeiros aí, de navios maravilhosos. Nós estamos pensando aí em umas caravelazinhas que dependem do vento, né? E que leva, esse vento pode levar para lugares bem contrários àqueles desejados, né? E ele foi contornando a África, conseguiu dobrar o cabo, conseguiu chegar do outro lado da África e dali chegar às Índias, que também através do Oceano Índico, então, né? Então, cruzar oceanos sem saber o que é, né? Sem saber o que encontrar, tendo o direito de imaginar o Adamastor, né? O gigante, tendo o direito de imaginar monstros, destruições, buraco negro e outras coisas mais. O mundo é quadrado, chega ali, cai as embarcações no vácuo e desaparecem, né? Então, assim, coisas bem loucas para nós hoje, para nós imaginarmos hoje, que nós já sabemos como é a Terra, apesar de ter alguns que ainda dizem que a Terra é plana, né? Mas nós que sabemos que a Terra é redonda, achatada nos polos, né? Já sabemos que de longe ela é muito azul por causa dos oceanos. A gente já sabe muita coisa, conhece, já pisou a Lua, já está rodando
manda a gente para o espaço sempre, manda bastante, já mandou um ônibus espacial, já mandou máquinas, né, aeronaves para Marte para pesquisar aquilo lá. Então é fácil dizer, não, imagina, mas na época não se sabia nada, não se tinha ideia. Galileu já tinha falado, mas daí Galileu teve que depois negar, né? Então foi difícil. Galileu chegou a falar depois. Estrutura, a característica do tema, então, nós vimos que é a história de Portugal, os fatos heróicos, o herói é o povo. O resumo, a estrutura e o resumo desses poemas são 3 partes: introdução, narração e epílogo. O epílogo é o final, tá? Sinônimo de epílogo é o final, tá? A introdução vai das estrofes 1 a 18, que é o canto 1, né? É onde quando ele anuncia o que vai ser dito ali, os grandes feitos dos portugueses, né? Na letra B aí, entre a estrofe 4 e 5, ele invoca as musas, né? Então ele parte lá para a mitologia, né? Para ver como que ele era culto, tudo que ele já tinha lido, tudo que ele tinha conhecimento, numa época em que poucas pessoas tinham a leitura, tinham o poder de ler, né? Tinham conhecimento. Ele leu, e não só leu, como leu muita coisa e aprendeu, e colocou aí no seu livro, né? A invocação, então, é feita pelas musas. Ele pede inspiração a Tágides, as ninfas do Tejo, né? E essa palavra é criada pelo humanista André de Rezende, né? As ninfas do Tejo. As Tágides, então, são as musas. E a dedicatória que ele faz ao rei D. Sebastião, que era o rei de Portugal. Aí depois tem algumas estrofes aí, né, sobre a proposição. Tem as estrofes, tem a invocação, que são as 5 primeiras estrofes. Elas estão aí mostrando para vocês como que foi feito. Vocês vejam que a linguagem, olha, a terceira estrofe, da página 12, diz assim: cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cálice de Alexandre e de Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Então, assim, vamos parar com tudo isso que a gente já viu aí, neste momento, porque vem outras coisas mais importantes para serem ditas aqui, tá? Ele vem falar, então, daquilo que importa para ele, que é a história de Portugal. Tá? E do lado aqui na página 13, nós temos lá em cima um glossáriozinho para dar uma orientação para vocês. Tudo que está diferente está explicado ali. Né? Ali onde nós lemos sábio grego, Ulisses, herói da Ilíada, da Odisseia de Homero. Então, agora cesse tudo isso aí. Não vamos ler isso agora nós vamos ler algo que tem mais valor, lógico, para o povo português seria. Só que ficou realmente no mesmo nível. Então, ficou conhecido mundialmente, tanto quanto os outros. Tá? E mundialmente na época e mundialmente de hoje, que tem outros continentes, né? Além do americano, que eles desbravaram, ainda tem outros continentes, o novíssimo continente, que está ali, né? São coisas novas e todos conhecem a história de Portugal através dos Lusíadas. Quem não lê todo ele, ouve falar, aprende um pouco sobre isso em todo lugar, né? Quando ele fala de Troiano, Enéas, herói da Eneida de Virgílio. Quando ele fala em Alexandre, é de Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Trajano, imperador romano. Netuno, deus do mar, e Marte, deus da guerra. Tá? Então, aí, quando fala em Netuno e Marte, não estamos falando dos planetas e os nomes deles, tá? São realmente deuses. Na segunda parte é feita a narração, né? Eles já estão lá no oceano, né? E daí vai até quando os deuses do Olimpo, convocados por Júpiter, né, se reuniram lá para discutir os acontecimentos futuros. Então, isso tudo fruto da imaginação dele,
baseado nas histórias dos deuses gregos e romanos, tá? Não era uma bobagem que ele inventava aleatoriamente, ele tinha conhecimento de toda aquela mitologia. Tá? E o terceiro, que é o final, que é o epílogo, consta de 11 estrofes. Ele tira o tom heróico, então, e lamenta a situação que Portugal chegou após o período mais grandioso de sua história. Então, até então, era o período mais grandioso de Portugal. Eles tinham conseguido, né, as grandes navegações, a comercialização, então envolvia finanças, envolvia bastante dinheiro, né, negociações, e isso era o que estava importando ali. Né? E aí, Portugal vai estar no momento de guerra. Ele usa ali, né, tá dizendo ali no retângulozinho de vocês, é importante observar como Camões utiliza no poema tanto o maravilhoso cristão quanto o pagão. Obviamente, a mitologia pagã tem função simbólica, puramente literária, como em todas as artes do Renascimento. Então, ele usa como algo literário toda a mitologia, né? E aí, que é considerada pagã. Mas usa o cristianismo como domínio, né? Então, ele vai falar aí, olha lá, cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Vejam que ele repete aí aquela nós estamos repetindo aí aquela estrofe, no mais musa, no mais que a lira, tenho destemperada a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que tenho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho, não no dá a pátria, não que está metida, não gosto da cobiça e da rudeza, do austera, apagada e vil tristeza. Né? Então ele está realmente muito triste, lamentando o que está acontecendo, né? O domínio de Portugal, e aí então Portugal perdendo algumas coisas neste momento. Tá? Então, quando nós temos, vamos entender bem isso, quando nós temos um poema que fala de sentimentos, sensações, emoções, que é um poema lírico, a voz que fala no poema é o lírico. Quando eu tenho um poema épico, contando fatos grandiosos, narrando uma história em forma de poema, então eu tenho um narrador dentro desse poema, tá? Poema épico tem narrador, poema lírico tem eu lírico, aquele que fala de emoções, de tristezas, canta, narra o amor, narra a tristeza, o sentimento de dor, de sofrimento, de doença, de alegria. É tudo poema lírico. Mas quando eu falo de epopeia, é sempre o poema épico, então, e tem, por sua vez, um narrador. Tá? Bom, eu quero que vocês vão para a página 15, e ali tem os episódios, né? Tem o episódio da Inês de Castro, que conta a história da amante de Dom Pedro, rei de Portugal lá no meados do século XIV. Ela foi assassinada em 1355, porque não podia, porque esse amor dela com ele era impossível. A história do amor de Pedro e Inês tornou-se tema recorrente na literatura portuguesa, foi tratado por Fernão Lopes, Garcia de Rezende, Antônio Ferreira e Camões, entre outros. Tem o gigante Adamastor no canto 5, que é o meio da epopeia, então é a imagem, é o mito, tá? Isso aí não era real, mas era o que eles sonhavam, imaginavam, criaram, é um mito, e foi transformado em rocha como castigo por seu amor pela ninfa Tétis. É o Cabo das Tormentas, no caso, né? Ele é identificado pelo Cabo das Tormentas, no sul da África, lá e é impregnado, segundo diz o livro, de lirismo, né? De sentidos simbólicos. Então, aquele cabo seria o monstro, o gigante que engolia as embarcações e não deixava nada chegar do outro lado. As embarcações sumiam, eles achavam que podia ser, uma das hipóteses era essa. E o velho do Restelo, que é aquele velho que eles não gostavam muito dele não, porque ele ia lá na hora que as naus iam partir,
e fazia um discurso da aventura marítima, com resultados desastrosos, né, da decadência da pátria. Então, era uma espécie de previsão que ele fazia de coisas só ruins, né? Então, eles iam com medo porque o velho tinha dito que ia acontecer isso, isso e aquilo. E muitas embarcações realmente não voltavam, porque se perdiam em alto mar, talvez chegasse a outro continente, ninguém saiba onde, e talvez morressem todos perdidos, né? As naus eram encontradas todo mundo morto, porque ficou parado no tempo, ou então era encontrado o barco que tinha virado, e assim por diante. E no final, eles são recebidos por Tétis na Ilha dos Amores, né? Mas isso é imaginário, que essa ilha por Tétis, né? Eles foram recebidos lá mesmo. E quando eles voltaram, eles foram recebidos com grandiosa festa, porque foram e voltaram contornando lá o antigo Cabo das Tormentas, que passou a se chamar por diante Cabo da Boa Esperança, tá? Então, nós temos isso que resume. Na página 18 e 19, vocês têm toda uma explicação sobre os Lusíadas de uma maneira bem resumida. Tem até o mapa, né, aí. E aí, na página 17, fala sobre Camões, as características das suas obras, né? A característica da lírica, a característica da épica. Fala um pouco sobre o teatro, que não teve grande destaque. Teve destaque dele mais foi a lírica e a épica, porque os poemas e os sonetos dele são muito conhecidos, né? Então, fala sobre ele. Então, nós temos um pouco dos Lusíadas, que é a obra principal, e temos um pouco sobre ele resumido aí, tá? E tem um exercício aí no final que provavelmente eu vou deixar para depois vocês fazerem a atividade, tá? Então, assim a gente finaliza Camões. Eu quero ouvir vocês, caso vocês tenham alguma coisa a dizer. Alguma dúvida? Tem que enviar no e-mail? Oi? Tem que enviar no e-mail as atividades para as atenções? Quando eu for passar, eu deixo anotado lá no site para vocês se é para enviar ou não, tá bom? O que eu vou querer pelo e-mail, Danilo, é a atividade que eu vou deixar no e-mail hoje. Eu vou deixar no site hoje, tá? Lá no Delta. Eu vou deixar lá hoje as atividades que vocês devem fazer e me enviar, tá? Então, hoje à tarde vai ser postado. Por que eu não postei ainda? Porque primeiro eu vou falar sobre a obra. Depois eu vou postar. Eu disse que eu não ia fazer nada para ajudar, mas eu acho uma injustiça. Vocês não estão tendo quase aula. Primeiro, independente do que eu vou dizer, vocês devem ter lido. Então, vamos falar agora nisso que vocês deveriam ter lido, o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. E eu quero saber, vocês encontraram a obra, baixaram, foram atrás, falaram com o pessoal do segundo ano, como é que foi? Estou esperando. Ellen? Eu tô pesquisando na internet, professora. Você conseguiu ler? Ainda não. Nossa, gente, mas bom, vocês vão ter uma semana para fazer o trabalho, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu até tenho uma cópia, eu não tenho ele original, uma cópia dessa obra que o professor Rodolfo deixou comigo quando ele saiu da escola. Não, na verdade foi quando eu assumi o primeiro ano, que ele deixou as aulas do oitavo, do nono, do primeiro lá. Então, eu assumi o primeiro ano e ele já me deu esse livro, essa cópia, porque eles teriam que ler também. Todos os anos, os primeiros anos leem esse livro, que eu coloco, e o Rodolfo também colocava, porque ele é um livro bem interessante e que retrata algo que está muito em alta agora, que é a questão da discriminação e do racismo. Ele mostra isso também. Não é o tema principal da obra, não, tá? Mas também aparece bastante ali, porque quem narra, quem conta, é a autora, a Carolina. É a vida dela, porque é um diário. Então, ele o gênero textual dele é diário, tá? Danilo, você leu? Qual? O
quarto de despejo. O quarto de texto. Quarto de despejo, se não leu, tem que ler para fazer o trabalho que eu vou mandar, tá? Tá, eu vou ler, professor, não se preocupe. Tá bom. Então, assim, vou sugerir, como eu já sugeri na sala de aula, biblioteca pública, tá? A biblioteca é no centro, é ali do lado do bosque, onde tem o Teatro Zaqueu de Melo, tá? Quase na esquina, deixa eu ver, quase na esquina da Piauí. Quase na esquina da Piauí. Então, vocês têm ali do lado do bosque ali, bem na lateral dele mesmo, o bosque é central, né? Antigamente os ônibus faziam parada ali, não tinha terminal. Então é ali, bem do lado do bosque, que tem o Teatro Zaqueu de Melo e a Biblioteca Pública. Não tem erro, é no centro da cidade. Qualquer pessoa que você perguntar vai te indicar onde é. Lá vocês podem encontrar, e vocês que podem ir à rua, porque as crianças não podem, vocês que podem, vão rapidamente, leve uma foto, faça uma carteirinha. Eu nem sei se precisa levar foto ainda, porque atualmente, como faz com as câmeras digital, talvez já esteja fazendo assim também. Dá uma ligadinha, o telefone você encontra na internet. E pergunte o que é preciso para ser sócia da biblioteca. Aí vocês vão lá, pegam o livro, depois vão lá e devolvem. Não precisa comprar nada, não precisa gastar. Mas o pessoal do segundo ano, quem tiver contato com isso aí, já leu. Então, se eu não me engano, o Otávio baixou de internet para fazer a leitura, tá? E eu tenho uma cópia, mas eu não tenho contato com vocês para emprestar essa cópia para ninguém. Ano passado emprestei, acho que 2 ou 3 alunos leram a minha cópia, tá? A cópia que o professor Rodolfo me deu. Não é um livro difícil, vocês vão encontrar no sebo, e ela está em voga, ela foi falada em tratado de televisão, o nome dela foi citado, era o nome de uma escola, numa série, e no início da série, a professora lá, a personagem professora, fez uma explanação sobre quem foi Carolina Despejo de Jesus. E a Carolina escreveu o quarto de despejo. Vocês têm que ler para saber por que o quarto de despejo, tá? Por que tem esse título? E essa é uma resposta de conclusão de vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá? Então é o gênero textual, tá? Porque é do gênero narrativo, mas o gênero textual é diário, tá? Ela faz um diário e escreveu com as próprias palavras aquele diário, dentro da pouca cultura que ela tinha. E apesar da pouca cultura, pouquíssimos erros de português foram encontrados. E é bem interessante porque o rapaz que resolveu, né, era um jornalista, que resolveu publicar aquilo que achou muito interessante que ela escrevia, publicou da forma que ela escreveu, sabe? Foi bem claro aquilo ali, está escrito que ele deixou, até com os erros, os deslizes gramaticais dela aparecem, porque ele deixou daquele jeito, ele foi bem fiel ao que ela escreveu, tá? E a história dela de vida, é o dia a dia dela com os filhos. Então, eu gostaria que vocês lessem e vissem por que o título é o quarto de despejo, tá? E o gênero, então, é esse. O enredo, então, é a história dela, é o dia a dia dela. Agora, qual o tema principal? O que permeia esse dia a dia dela? O que é mais difícil? Né? Como que ela lida com isso? Qual o trabalho que ela realiza? Tá? Então, a protagonista da história é ela mesma, a Carolina. Mas em torno dela tem todo mundo. Então, eu queria que vocês vissem os personagens o auxílio, a ajuda que ela recebe de algumas pessoas, de que forma, tá? Por que ela tem que receber esse auxílio? É de tempos passados. A Carolina já morreu, tá? E ela escreveu este livro e outros, ela enriqueceu através disso. Ela não tinha a menor ideia que isso fosse acontecer um dia, porque ela escrevia e ela deixava guardado. Era um diário dela, um desabafo. Escrever é bom, né? Até o psiquiatra fala, quando você tem alguma coisa que te incomoda, você não pode falar, escreva, né? Então ela escrevia e essa escrita dela
ficava lá, já está terminando a aula, ficava lá guardado. E um dia que ela falou com esse jornalista, por algum motivo que está constando lá da obra, ela mostra e ele resolve publicar, porque ele achou muito rico aquilo que ela escreveu, né? E foi fiel ao que ela escreveu, inclusive nos erros. Então, é um tempo bem mais antigo, são anos passados, mas nada que esteja distante da gente há séculos, séculos e séculos, tá? Nada que seja tão distante assim, tá? Nós lemos aí outras obras que são muito mais antigas. Ela não é uma coisa contemporânea, tá? É uma obra contemporânea. E aí ela ganhou muito dinheiro com esse e escreveu outras coisas também que fizeram com que ela se tornasse uma pessoa com bens e que tivesse uma vida melhor, tá? Então tem o espaço, o lugar que se passa isso, tá? Tem onde que a história acontece. Tem as conclusões que vocês devem tirar, tá? E depois a justificativa do título, tá? Então, vejam certinho, procurem ler. Deixa eu fazer uma chamadinha rápida. E eu vou deixar hoje, tá? O trabalho para vocês fazerem. Já está praticamente pronto, só falta postar. Então, na hora que eu terminar minhas aulas de hoje, que eu dou sempre 3 aulas, aí eu vou postar lá para vocês, tá? Não, Edna. Segunda aula. Primeira aula. Deixa eu... Nalice está aí, Beatriz está aí, Danilo também, Ellen também, Guilherme. Presente. Também, Casarinho, Guilherme Henrique. Presente. Guilherme Henrique. João Gabriel. José Luiz. José Luiz não tá aqui. Oi, professora. Oi? Oi, estou aqui. O João Gabriel tá aí? Então tá. Tô. Desculpa, tá? Lucas Eduardo. Tá aí, né? Ela tá aí, que eu vi entrar. Maria Fernanda tá aí. Murilo entrou. João Vitor. Tá aí, né, João Vitor? Santiago também entrou. Adilson não. Fernanda. E o Andrei entrou também. Gente, beijo. Participem mais, falem mais, não fiquem tão apáticos, isso vai prejudicar só vocês, tá? Vamos aprender um pouco aqui. Grande beijo, leiam, façam as atividades. Alguma dúvida? Vou deixar o WhatsApp para vocês, tá? Beijo, tchau. Beijo. Tchau, professora.